Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Márcio Borinelli, sou vice-presidente da Associação Brasileira de Custos e fui gentilmente convidado pela associação e pela professora Raquel Fraga, que é coordenadora da pós-graduação em Gestão de Custos e Negócios da FIPECAF, para fazer esse bate-papo de hoje à noite, né? Na forma de um esquenta para a 29ª edição do Congresso Brasileiro de Custos, que acontecerá na próxima semana, quarta, quinta e sexta, dias 16, 17 e 18, de forma presencial na cidade de João Pessoa, assediado pela Universidade Federal da Paraíba. Então, sejam muito bem-vindos a esse encontro. É o primeiro encontro de parceria da FIPECAF e da Associação Brasileira de Custos. Então, para a gente é uma grande satisfação ver a sala cheia. E mais ainda, a possibilidade que teremos nesta noite de ouvirmos duas das principais personalidades da área de custos no nosso país, professor Francisco Klima e André Sanseverino. Boa noite, professor Klima. Boa noite, professor André. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Bom, nesta noite nós elegemos aqui um tema para discutir com vocês, que é traçarmos um paralelo, comparação entre as metodologias do custeio baseado em atividades, o ABC, e da unidade de esforço de produção, o EP, em que professores Klima e André são especialistas disso, tanto na parte acadêmica quanto no mundo real. Bom, eu queria então, para a gente não se delongar, poder passar a palavra rapidamente aos nossos apresentadores, já lembrando a todo o público presente que durante a exposição deles vocês poderão enviar questões aqui pelo chat, para que a gente possa ir colocando essas questões à medida que o debate for acontecendo, ou então, ao final, a gente terá um tempo específico, né, com o chat aberto aqui, para vocês fazerem perguntas aos nossos apresentadores. O professor Francisco José Klima Neto, certamente muito conhecido dessa comunidade aqui, ele é graduado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, e fez o seu doutorado também em Engenharia de Produção pelo Instituto Nacional Politécnico de Lorraine. Ele, atualmente, já há muito tempo, né, professor Klima, é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sócio da Parametros Assessoria Empresarial. O professor Klima atuou em dezenas de projetos de consultoria, empresas como Banrisul, Embraco, Itaipu, Medabil, Transurb e dentre outras. Pediu para que eu falasse baixinho, né? Mas agora não, né, professor Klima, que você está feliz porque voltou à elite, que ele é gremista com muito orgulho, né? E para fazer o debate com o professor Klima, temos aqui um grande corintiano, com muito orgulho também, André Sanseverino, que é um dos fundadores da MyBCM, uma empresa, como certamente vocês conhecem, líder global, né, especializada em tecnologia para gestão de custos, rentabilidade e desempenho, com mais de 1.000 clientes em 50 países. O André possui uma grande experiência na parte tecnológica de concepção e implementação de sistemas de custos, foi consultor na área de tecnologia de informações na Ernst Young, e tanto o André quanto o professor Klima integram o quadro de docentes da pós-graduação em gestão de custos e negócios da FIPECAF, o que para nós é uma grande honra, um grande orgulho. Então, sem mais delongas, eu vou iniciar passando a palavra ao professor Klima e desde já agradecendo pelo aceite ao nosso convite, também já faço isso ao André, para que eles possam fazer as suas apresentações. Um bom trabalho. Ok, só um pouquinho, eu estou dando uma carregada aqui
no arquivo. Só um momentinho, só me posicionar aqui rapidinho. Bom, boa noite, pessoal. É com muito prazer que eu estou participando aqui desse evento, porque eu acho que discussões como essa faltam para nós. Nós temos muitas vezes a sensação, ou então, às vezes, nas apresentações, a gente vê a apresentação de alguns métodos como se fosse a panaceia para todos os males. Quando, na realidade, o uso complementar de vários métodos é que acaba atendendo de uma forma mais efetiva às necessidades das organizações. Claro que, muitas vezes, um método é mais relevante do que o outro, dependendo do perfil particular da organização, mas, no fundo, a complementaridade é a regra. Outro ponto que eu considero importante é que a modelagem de custo, independente do método que vou utilizar, certo? Ela é praticamente a mesma. O que a gente precisa? Bom, nós temos um mercado de uma ponta que quer ser atendido e eu quero ter uma empresa o mais alinhada possível a esse mercado. Esse mercado vai ser atendido por produtos ou serviços. É óbvio que para começar a modelagem dessa gestão, eu vou, ao entender o mercado, desenhar os produtos que se deseja, em formato, etc. e tal. E a partir daí, identificar uma empresa mais alinhada possível com aquilo, terceirizando atividades, externalizando coisas, integrando outras, certo? Bom, se eu pensar em termos de gestão, eu quero fazer com que essa empresa esteja mais alinhada possível ao mercado. E para isso eu vou ter que questionar se esse alinhamento está aderente, levando em conta não apenas o atendimento das características técnicas do mercado, mas, acima de tudo, das características econômicas. O que é um custo? Um custo, de uma forma generalista, é a divisão entre o que eu gasto e o que eu faço. Então, se eu gasto 1.000 e faço 1.000, eu gasto 1 por produto. Se eu gastei mais para fazer esses 1.000, ou se eu fiz menos do que 1.000 na outra ponta, o meu custo aumenta. Sob essa ótica, o custo é a síntese conveniente disso ali e mostra a eficiência com que esse processo está acontecendo. O que eu tenho que fazer, então, é enxergar como esses 1.000 são consumidos aqui dentro. Como que eles são utilizados nesse processo de transformação ou geração de produtos. E aí vem um ponto importante, que eu destaco sempre. Custo deveria ser algo que eu defini antes de fazer um produto, ele é uma referência, tá certo? E ele representaria, se bem calculado, se bem desenhado, ele representa a eficiência com que essa empresa transforma, então, recursos econômicos em produtos e serviços úteis. A importância dessa frase é que, quando eu termino a determinação de custo, começa o trabalho da gestão, certo? Eu não termino um sistema de custos gerando uma informação, não. Eu gero uma informação de custos e começo a questionar se eu não poderia, no segundo momento, trabalhar de uma forma mais eficiente. E, para isso, eu vou ter que comparar aquilo que efetivamente eu gastei com aquilo que eu deveria ter gasto em algum momento. Para isso, a modelagem é importante. Então, os custos correspondem a uma parametrização econômica de processos operacionais, certo? 5% de ociosidade pode ser mais do que 10%. Claro, depende do que está ocioso, porque 5% de uma coisa cara é muito mais grave no bolso do empresário do que 10% de uma coisa barata, certo? E um bom sistema de custeio sob essa ótica, ele deveria permitir analisar a estrutura organizacional da empresa, no limite, revisitá-la, melhorar a base de dados operacionais, para que eu possa resolver o problema durante, e não que no final do período eu descubra que eu estou com déficit, não, eu tenho que identificar o déficit durante, e, claro, para tudo isso, obter índices operacionais de gestão. Uma coisa que eu não destaquei é que, no acerto entre nós, eu vou, nos primeiros 10 minutos, eu vou fazer uma primeira e rápida discussão sobre essa problemática de gestão para posicionar as metodologias que vão ser um pouco esgotadas depois, certo? Só pegar um pouco, então, essa discussão. E essa discussão que eu estou dando, independe se eu estou falando em centro de custos, custeios, absorção, se eu estou trabalhando com ABC, o EP, ou qualquer outra coisa. É uma discussão mais ampla, que, digamos assim, deve ser feita antes de eu chegar nas metodologias a serem operacionalizadas. Então, eu poderia perguntar, por que eu tenho que medir? Eu não quero só medir para saber se eu gastei mais do que eu recebi. Não, eu quero medir para saber se a estrutura que eu estou adotando está adequada àquilo que eu estou entregando. Eu não tenho que esperar ter prejuízo para poder agir. Na realidade, o problema pode estar antes.
Eu posso estar escondendo, digamos, a minha incompetência numa sobra financeira decorrente de um viés de mercado. Então, o porquê medir, eu preciso ter um processo contínuo de avaliação de desempenho que me permita estar continuamente questionando se os processos estão adequados, os produtos são gerados para aquele determinado mercado, certo? Por quê? Porque se eu vou gerenciar, eu tenho que ter referências. E essas referências vão servir para mim comparar o previsto com o realizado. Aquela lógica clássica, controlar, gerenciar é controlar e agir corretivamente. Logo, se eu não tenho indicadores, eu não meço, porque eu não comparo. Se eu não meço, eu não controlo. E se eu não controlo, eu não gerencio. Bom, mas a lógica, pessoal, é que se eu avançar, então, nessa linha, eu deveria ter uma compreensão mais clara, tá? Do desempenho da organização. Eu não quero custos, enfim, apenas para analisar o resultado final. Eu quero custos para permitir avaliar os resultados parciais e intermediários que a organização está tendo para atingir seus resultados, tá? E a pergunta é, o que eu tenho que medir? Eu tenho que medir, então, para posicionar melhor a empresa estrategicamente e entender as estruturas operacionais, certo? O que eu teria que medir? De uma forma geral, quando falamos em avaliar desempenho, estamos referindo à verificação da realização de um objetivo, de uma meta, por exemplo, que eu estou fazendo. E o grande ponto que nós vamos discutir aqui, que é o objeto dessa palestra em particular, é o como medir, né? Porque essa medição, ela pode ser feita de mais de uma forma, certo? Dependendo da característica. Se eu tenho uma empresa densa em matéria-prima, o controle, a avaliação de um custo padrão para analisar a lista de materiais, o Bill of Material, é fundamental. Com boas referências que eu vou ter. Se eu tenho uma empresa onde a área operacional é importante, uma OEP, de repente, pode ser hegemônica. Se eu pegar uma empresa de serviços, onde eu tenho toda essa parte, digamos, de serviços associados, um ABC toma uma certa hegemonia, sem abrir mão das demais metodologias. Então, como medir? Existem métodos que permitem entender melhor esses processos, essas etapas, e que poderiam ser e deveriam ser utilizados de uma forma combinada, talvez com apoio de alguma ferramenta de informática em função da grande quantidade de informações que a gente vai manusear. Tá? Então, indicadores de desempenho exigem referências. Meu produto custou R$10, é bom ou ruim? Quanto que deveria ter sido? Certo? Não basta apenas saber o que eu gastei e nos elementos que o compõem. Eu tenho que saber quanto que deveria ter sido nos elementos que o compõem. Certo? Tá? Bom, pessoal, se eu sei que os mídias de desempenho são sinais vitais dessa organização, certo? E se eu estou querendo discutir com vocês que eu tenho que cruzar indicadores físicos com indicadores econômicos, certo? Às vezes a gente diz, eu faço 1.000 produtos por hora. Fiz uma mudança, passei para 1.500 produtos por hora. Melhorei? Bom, indicador físico, sim. Agora, se eu gastava R$1.000 para fazer os 1.000 produtos, e agora estou gastando 2.000 para fazer 1.500, economicamente eu piorei. Por quê? Porque eu gastei mais por cada unidade gerada. Se não houver uma compensação de mercado, é diferente. Então, eu tenho que entender um pouco esses lados. Então, o custo ele está para trazer um pouco esse olhar econômico. Como eu falei para você, 5% de ociosidade pode ser mais grave do que 10%. E falando isso, como é que eu analiso a eficiência? Eu vou pegar um processo que tem 90%, outro 70%, e vou dizer que a eficiência média foi 80%? Em termos de tempo, até pode ser, mas em termos de valor, será que é? Estamos falando de valor econômico. Tá? Então, nós temos que ter um pouco de equilíbrio. Custo sob essa ótica, ele permite fazer um equilíbrio entre os volumes que eu gero, entre a qualidade daquilo que eu gero, para verificar se o meu custo está alinhado a isso. Melhorar a qualidade não é tão difícil, eu posso fazer um produto muito mais caro. Melhorar a eficiência de uma organização passa do princípio de que eu posso melhorar qualquer uma dessas 3 bolinhas, desde que a outra não seja penalizada. E, sob essa ótica, o custo funciona como elemento básico de controle. Bom, o mundo está mudando com muita velocidade. As informações são muito mais distribuídas, as condições de competitividade são muito mais duras. Hoje a gente tem que ser eficiente não para sobreviver aqui, para competir lá fora, mas para sobreviver aqui dentro, porque nós temos um mundo globalizado. E estão surgindo novos princípios de gestão e novas técnicas de gestão que estão entrando, reduzindo níveis hierárquicos, produção enxuta e assim vai. Ora, se eu estou mudando toda a forma de gerenciar, eu tenho que mudar também a forma de controlar e avaliar.
Não estou falando, evidentemente, aqui da lógica de contabilidade financeira fiscal, porque o cliente de governo cobra o resultado com certos parâmetros. Eu estou falando da contabilidade gerencial, que me permite posicionar ou reposicionar a empresa dentro desse ambiente. Então, eu tenho que ter metodologias que me permitam não apenas ver seus resultados, mas saber se eu estou na rota certa e se eu tiver gaps, onde ele se encontra. Então, um bom sistema de custeio deveria poder me responder a isso. Então, dentro dessa ótica, pessoal, entrando nesse ponto, e eu vou estar encerrando essa primeira etapa nesse posicionamento, eu procurei nessa lâmina fazer mais ou menos um cotejo entre os métodos que serão, de uma certa forma, discutidos aqui, sua origem e seu escopo principal. Vou falar de um custo padrão, método de base americana, que muita gente diz que nem método é, porque é muito mais uma referência, que surgiu nos Estados Unidos pela parametrização econômica dos indicadores lá do Taylor, e que atua hoje, fundamentalmente, é útil para matéria-prima. Certo? Pela característica, para mão de obra e custos indiretos, é muito difícil fazer a utilização dessa metodologia, particularmente pelos indiretos. Já a metodologia de centro de custos, que é a mais usual, custei por absorção, setorização, etc. e tal, é o método ainda mais antigo, de origem alemã ou francesa, sei lá, certo? E que nunca se preocupou direito com matéria-prima. Ele sempre trabalhou com o valor agregado, calcular quanto que eu adicionei de valor em cima desses materiais que a empresa adota. É uma metodologia interessante? É. Matrizes relacionais, a estrutura lógica desse método está presente nos demais. Entretanto, é um método que tem uma característica funcional, orgânica. Ele não enxerga os fluxos de trabalho adequadamente. Ele não tem uma preocupação de melhoria, ele tem uma preocupação de distribuição dos gastos. Um ABC, quando surgiu em 85, ele contrapôs exatamente a discussão dos custos indiretos. Os americanos nunca chegaram a usar um centro de custo, eles usavam fundamentalmente custo padrão. Então, essa metodologia surgiu para atender, melhorar um pouco essa lógica num ambiente de análise de fluxo de valor. Ele é bom? É, legal. E particularmente para áreas de apoio ou para a área de serviços. A UEP, que é até mais antiga do que o ABC, é uma metodologia que surgiu em 55, e vamos dar uma aprofundada depois nela. Lá no fim eu vou voltar para discutir um pouco ela. E é uma metodologia que trabalha com os custos de agregação de valor operacionais ou industriais. Perfeito, trabalha com isso. Mas ela tem ela faz uma espécie de combinação entre um custo padrão e um centro de custos. Ela pega o centro de custos, divide em unidades menores e para cada uma delas define um padrão operacional. É bom o método? Excelente. Mas ele é muito focado na área de produção. Ele se atrapalha quando sai da área de produção, vai para uma área de serviços, ou mesmo, não que ele não consiga fazer, mas não é a mesma coisa, mesmo para as áreas de apoio dentro de uma organização. Bom, de cara já estou vendo aqui que uma metodologia do tipo custo padrão para materiais, UEP, de repente, para a área mais industrial e ABC para as áreas de suporte à organização, está saltando aos olhos. A complementaridade está presente aqui. Um TD-ABC, ele pega o ABC e não nega a lógica de fluxo de valor. Apenas que usa um driver agora de tempo e vai na direção do estabelecimento de um padrão. Inclusive, há muita discussão da similaridade entre o EP e TD-ABC, guardadas as devidas proporções, a gente vai fazer uma discussão disso lá no fim. Enfim, o objetivo aqui, nesse posicionamento, é tentar mostrar a complementaridade das metodologias, certo? E todas elas com o mesmo objetivo, de enxergar os gastos e fazer com que a empresa trabalhe num ciclo um pouco mais virtuoso, gerando indicadores de gestão para melhorar a empresa a médio prazo e, no limite, revisitar a estrutura. Mas a gente vai voltar a essa discussão no final, certo? E eu vou depois voltar para falar a parte de UEP, e repasso a palavra agora ao André Sanseverino, desculpe, tá? Para que faça a sua fala. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professora Raquel, professor Botinelli, pelo convite. Eu vou compartilhar já a minha tela. Só um instantinho. Professor Klima, você precisa... Isso. Obrigado. Eu tenho dificuldade de me derrubar sempre, sabe? É uma coisa pessoal, sabe? Coisa de professor. Depois de tu ter exposto no lado gremista ferido aqui, sabe? Já estou compartilhando, certo?
Certo, certo. Vamos lá, boa noite a todos, prazer. Meu nome é André Sanseverino, eu sou um dos sócios da MyABC. MyABC é uma empresa de tecnologia. Eu queria começar a minha apresentação, eu tenho um desafio enorme aqui de falar logo depois do professor Kliman, e o professor Kliman fecha a apresentação. Então, um desafio enorme que eu tenho aqui, vou tentar honrar esse sanduíche que me colocaram aqui. Eu queria começar falando o seguinte: além de trabalhar com custos, eu, nas minhas horas vagas, que não são muitas com filho pequeno, mas eu tenho uma banda de rock, eu sou um contrabaixista frustrado, não sei se todo mundo sabe. Mas por que eu coloquei esse slide para começar e para abrir a minha apresentação? Isso aqui é uma banda Metallica. O Metallica é uma banda que tem, na sua história aí de muitos anos na estrada, eles têm 151 músicas e eles têm quase 20 álbuns já publicados, tá? Olha que interessante, o Metallica ele vive fazendo excursão no mundo. Como que o Metallica, como que essa banda de rock, ela decide que músicas, qual vai ser o set list que ela vai tocar em cada uma das cidades que ela se apresenta? Simples, ela entra no Spotify, olha no Spotify quais são as músicas mais tocadas naquela região específica que ela está indo e ela monta o setlist no dia do show. Isso aqui tem muito a ver com o que o professor Kliman acabou de falar na apresentação dele, que para gerenciar a gente precisa de referências. Não é verdade? A gente precisa de referências. A referência dessa banda é o Spotify. Se a gente não tem a referência, a gente não ia conseguir fazer um show aí muito bom e agradar o público local, né? Bom, nós somos, como eu falei, uma empresa de tecnologia, nós temos uma solução que trabalha basicamente com custos, rentabilidade, performance, com qualquer metodologia de custeio, ABC, TD-ABC, padrão, UEP, daqui a pouquinho a gente vai entender um pouquinho mais desse UEP com o professor Kliman. Eu acho que o interessante aqui é entender que as metodologias e o interesse em nós termos e nos aprofundarmos nesse assunto que é o assunto de custos, ele é de qualquer tipo de organização, seja ele uma organização de manufatura, governo, serviço, telecom, bancos, a gente tem inúmeros cases aí, tem alguns bem emblemáticos. Então, por exemplo, a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ela usa uma IBCM para entender quanto custa um aluno, quanto custa uma classe, quanto custa uma disciplina, quanto custa um aluno. Para eles é relevante isso. Qual que é o mínimo de pessoas que eu tenho que ter para formar turma? Para eles é relevante entender isso, né? Portanto, eles utilizam uma metodologia de custeio para poder chegar nesses números. Alguns outros cases interessantes que a gente tem visto por aí: France TV, maior cadeia de televisão da Europa. Poxa, o que uma cadeia de TV quer ter com informação de custo, né? Para que isso? Olha, a France TV, ela sabe hoje quanto custa um minuto de publicidade para ela vender para uma Coca-Cola, para uma Unilever, da Champions. Ou então quanto custa um minuto de publicidade de uma novela, quanto custa 30 segundos de publicidade num telejornal matutino. Para eles era relevante isso. Você tem alguns cases aí bem interessantes. A ONCF é uma empresa de logística no Marrocos, né? Eles transportam tanto pessoas como carga através de trens, desde o norte, lá em Tanger, até Agadir. Mesma coisa, quanto custa o trecho de transporte de passageiro, de transporte de carga, quanto custa se é um passageiro de classe especial, classe executiva, se é a classe econômica. Aí você fala, poxa, legal, então tá muito claro. Força Aérea Americana. Poxa, o que a Força Aérea Americana quer com custos, né? Qual que é o objetivo dela? Olha que interessante, Força Aérea Americana sabe quanto custa a decolagem de cada tipo de avião em cada base dos Estados Unidos e em cada tipo de alerta. Então, assim, um alerta vermelho, um caça tem que estar no ar depois de 2 minutos que é dado o alerta. Num alerta amarelo, 5 minutos. Numa missão de treinamento, 15 minutos. Né? Então, eles fazem benchmark entre unidades, benchmark entre tipos de avião, para poder buscar a excelência, para poder buscar uma melhoria de performance, né? Agora, isso aqui não é... O que eu costumo dizer é o seguinte: necessidade de nós termos essa capacidade de medir para gerenciar, isso é inerente a uma mega corporação, uma Força Aérea Americana, a um botequim da esquina,
tá? Todo mundo tem que ter essa capacidade. Isso aqui é um teatro nos Estados Unidos, chama Teatro Steppenwolf, é um teatro que fica em Chicago. Esse teatro, ele tinha necessidade de custear cada ala do teatro, então cada fileira do teatro, por tipo de peça. É uma modelagem bem interessante. Esse teatro foi fundado por esse ator, certamente vocês conhecem, o Gary Sinise. Ele fez o Tenente Dan lá no CSI Nova York, fez o Forrest Gump. Enfim, a gente aqui vai falar bastante de eficiência em custos, responsabilidade em custos e redução de custos, né? Nós somos brasileiros e o brasileiro não desiste nunca e a gente sempre está falando de redução de custos. Agora, eu queria começar aqui falando o seguinte, imagina, a gente está há 30 anos quase só fazendo isso, só trabalhando com gestão de custos. Imagina a quantidade de possibilidades que a gente já viu por aí de redução de custo e que talvez não tenham sido as mais apropriadas. Eu queria começar a minha apresentação ao contrário. Eu queria começar mostrando alguns exemplos de como não reduzir custos. O primeiro, clássico, esse aqui, a gente já viu em meia dúzia de empresas ou mais, é você mudar a marca do papel higiênico. Mudamos a marca do papel higiênico para poder reduzir custo. Reduziu o custo? Reduziu. Mas será que não tinha nenhuma outra forma de você reduzir custo de um jeito mais eficiente? Né? Uma pergunta para a gente pensar. Outra, e essa aqui é unanimidade nas empresas que a gente visita, mudamos a marca do cafezinho. Então, as pessoas falam, fizemos um programa de redução de custo, mudamos a marca do cafezinho, saiu daquele cafezinho gostoso para aquele cafezinho horroroso, né? Para reduzir custo. Reduziu o custo? Claro que reduziu. Mas, poxa, você tem uma série de contrapartidas, você tem satisfação do funcionário, você tem aí uma redução que nem sempre é aquela que você imagina, né? Trocar 6 por meia dúzia. Companhias aéreas, então, a gente tem qualquer quantidade de exemplos aí. Essa aqui é a Uzbekistan Airways, que é uma companhia aérea do Uzbequistão, que ela começou a pesar os passageiros antes do voo. Eu não estou falando de pesar as malas, eu estou falando de começar a pesar os passageiros. Se você está um pouquinho acima lá do seu peso, você vai receber lá um ticket a mais, vai ter que pagar esse sobrepeso de você. Companhia aérea, como eu falei, tem vários exemplos. Esse aqui é o mais recente, de fevereiro de 2021, todos os casos reais, esses que eu estou colocando. Isso aqui é a All Nippon Airways, do Japão. Ela começou a solicitar que os passageiros façam xixi antes de embarcar nos aviões da companhia, porque você pode reduzir o peso, imagina quantos passageiros tem, reduz o peso, menos combustível, enfim. De novo, reduziu o custo? Reduziu, mas será que, poxa, não tem um impacto aí tão grande? Não tinha outra forma de reduzir custo também, né? Esse aqui acho que é o mais emblemático da Ryanair. O CEO da Ryanair precisava reduzir custo e ele propôs duas alternativas para reduzir custo. A primeira, tirar o banheiro dos aviões. Olha que ideia fantástica. Você tira o banheiro, você não tem mais que limpar o banheiro, e o lugar onde vai o banheiro, você ainda consegue ter uma fileira a mais. Olha que ideia fantástica. Não só não tenho mais custo, como eu ganhei receitas adicionais, né? E a segunda coisa que ele fez, a segunda atitude que ele teve foi tirar as aeromoças do voo. E alguém falou, poxa, mas você vai tirar a aeromoça do voo, quem vai servir o café? Aí ele resolveu isso dessa forma. Ele falou, o copiloto. Claro, o copiloto ele é importante quando o avião está pousando, quando o avião está decolando, mas quando está lá em cruzeiro ele não faz nada, lê jornal, ele que vai servir o café. Claro que isso aí durou um mês, menos de um mês, porque aí veio o sindicato, enfim, não funcionou, foi um caos, enfim. Sempre pode ser pior, sempre pode ser pior. Isso aqui é uma empresa de Minas Gerais que começou a cronometrar o tempo que cada funcionário ficava no banheiro. Então, você tinha um edifício grande, cada andar tinha uma secretária com uma pranchetinha e ela ficava anotando quanto tempo cada funcionário ficava no banheiro. Isso para reduzir custo. O primeiro relatório gerencial, a dúvida foi em relação aos KPIs. Né? Quando eu vou no banheiro, eu vou poucas vezes, mas eu fico muito tempo. O meu colega aqui, ele vai rapidinho, mas vai várias vezes. Né? Quem que é o mais eficiente? Esse tipo de discussão. Então, sempre pode ser pior, sempre pode ser pior. A gente percebe que as companhias elas precisam reduzir custos de alguma forma, não sabem como fazer e vão tentar, com muita criatividade, aí, tentar enfim, reduzir custo. Agora, o ponto é o seguinte, o que aconteceu com aquelas empresas que tentaram reduzir custo? Tá? Agora, vamos trazer algumas pesquisas aí, vamos aterrissar algumas pesquisas reais. Só a primeira pesquisa de um organismo americano chamado Conference Board. Ele aponta o seguinte, de todo mundo que tentou reduzir custo, 33%, ok, conseguiram reduzir. Só que 30% tiveram aumento de custo. Então, imagina, a empresa está indo muito mal, ela precisa reduzir custo, tomou algumas atitudes na organização que, na verdade, fizeram que ela tivesse um aumento de custos. Quer dizer, fechar o caixão.
22% despediram pessoas erradas e 80% apresentaram o que eles chamaram de colapso no moral dos funcionários. Tem uma outra pesquisa da Deloitte que mostrou que, de todas as empresas que tentaram reduzir, 75% tiveram que recontratar outras pessoas para as mesmas posições em até um ano. E tem uma outra pesquisa da McKinsey que mostrou que só 10% dos projetos de redução de custo tiveram sucesso depois de 3 anos. Então, reduzir custo no curto prazo é a coisa mais fácil que existe. A gente pode cortar o cafezinho, a gente pode cronometrar o tempo dos funcionários no banheiro, a gente pode demitir funcionário, é muito fácil. O delta T inicial 0, o delta T instantâneo, você reduziu o custo, claro, você reduziu o custo. Só que isso traz uma série de consequências, né? E a gente percebe aqui por esses fatos que não funciona, não funciona. Bom, tem um outro estudo feito pela Economist que mostrou o seguinte: aquelas organizações que sobrevivem aos tempos de crise são aquelas que não só sabem quais custos devem ser cortados, mas principalmente quais não devem ser cortados. E eu só consigo isso através, novamente, do que o professor comentou, de medir. Eu tenho que ter capacidade de medir de forma adequada as coisas. Se eu não conseguir medir, eu não vou conseguir gerenciar. Um outro estudo feito pela Duke University e pelo Gartner mostrou o seguinte: primeiro estudo da Duke, com 848 CFOs. Pergunta foi: qual sua principal preocupação? A número 1 foi manter as margens. Isso foi uma pesquisa anterior à pandemia, tá? Uma outra pesquisa do Gartner perguntou: qual o seu maior desafio tecnológico? Medir de forma correta a rentabilidade de produtos e clientes. Não é fácil, né? Não é trivial. Você precisa de métodos, você precisa de um esforço para poder chegar lá. Ao mesmo tempo, a gente percebe que a margem das organizações historicamente vem caindo, por vários fatores. Você tem aí, mais recente, problemas na cadeia de suprimento, você tem pressão de imposto, pressão de custo, pressão de preço, governo, concorrentes, você tem todo um desafio ambiental que, se já existia anteriormente, não era tão forte como é no momento. Você tem os clientes cada vez mais exigentes, eu acho que exigência pode ser traduzida em esforço, e esforço pode ser traduzido em custo. Você tem a pandemia, você tem a guerra da Ucrânia e da Rússia, você tem Lula e Bolsonaro, você tem a Copa do Mundo, quer dizer, tudo é motivo para você ter uma pressão na margem. Uma pesquisa feita anteriormente à pandemia, então estamos falando de uma pesquisa anterior a 2019, pegou as 500 maiores empresas do Brasil, nos últimos 10 anos. E a conclusão foi que a margem média dessas 500 maiores empresas do Brasil em 10 anos foi de 2,54%. 2,54%. Falando margem líquida, lá, a última linha, né, o que a gente remunera ao acionista. Então, é histórico, as margens vêm realmente sendo apertadas. Um outro ponto é que, independente da gente trabalhar, ou da gente ser uma empresa de manufatura, uma empresa de serviço, da gente vender produtos ou da gente vender serviços, a gente tem que ter um viés, tem que ter um olhar muito detalhado para alguma coisa que não é produto e serviço, que é clientes e canais. Então, custo de servir é um assunto super importante. Muitas vezes, aquele cliente que a gente acha que é um super cliente, ele é simplesmente um cliente que eu tenho um faturamento alto, mas talvez ele demande tanto esforço da organização que acaba sendo um cliente deficitário. Então, a gente perde dinheiro com esse cliente. Uma outra pesquisa feita em Harvard mostrou o seguinte: se você pegar todos os seus clientes, 20% deles são muito rentáveis. Eles trazem entre 150% e 300% lucro total. Só que você não tem só clientes que são muito rentáveis. Você tem aí 70% mais ou menos que são neutros e 10% dão prejuízo. E a grande pergunta é: quais são eles? Quais são os melhores clientes que a gente tem? Quais são os piores clientes que a gente tem? O professor falou que a gente primeiro precisa medir, né? Ele falou do custo para depois começar a questionar. Talvez um questionamento aqui seja o seguinte: olha, legal, descobri que esses clientes me dão prejuízo, vamos fazer o seguinte, vamos deixar de atender esses clientes, olha que ideia boa. A gente deixa de atender esses clientes e, como vocês sabem, custos é extremamente flexível e maleável, né? O custo ele acaba indo para algum outro lugar. Então, aquele cliente que é neutro, eu passo a perder dinheiro. Aquele cliente que é muito rentável, eu passo a empatar, eu passo a perder até. Então, não é tão fácil assim. A gente tem que pensar em capacidade, pensar em exatamente o que eu vou fazer em relação a isso. Um outro ponto é que, se a gente olhar os componentes de custo, mão de obra direta, matéria-prima, os custos diretos, ou, como dizem alguns clientes meus, os custos diretos diretíssimos, né, aqueles que não tem nenhuma dúvida que são diretos, isso é mole. A grande questão aqui: como é que a gente apropria os indiretos? Você tem aí toda a parte de, o que a gente chama de abaixo da linha da água, né, os indiretos de produção, TI, RH, controle de qualidade. Isso é um baita desafio em qualquer organização. E pior, se a gente olhar nos últimos 50, 60, 70 anos, o perfil do custo mudou muito. No passado, as empresas gastavam um pouquinho com TI, hoje em dia toda empresa gasta muito com TI.
né? Não é nada de errado com isso, mas é um fato. Toda empresa gastando muito com TI. Se a gente olhar material e mão de obra direta, que são coisas que são fáceis da gente apropriar para o produto, para o cliente, ou para o canal, para o meu semi-acabado, para o meu produto final, historicamente essa proporção vem caindo, né? E a gente tem, esse aqui é uma reportagem que eu estava vendo outro dia, com uma fábrica na Europa rodando com 10 funcionários, né? A planta, 10 funcionários. E é meio lógico também, quanto mais você gasta em tecnologia, quanto mais você gasta em automação, em inteligência artificial, machine learning, RPA, lá, os robozinhos, né? Menos pessoas você precisa. Sobrou um negócio ali chamado indireto, né? Os nossos famigerados overhead. Esse overhead, historicamente, só cresce. E ele só cresce porque as organizações estão cada vez mais diversas no sentido de complexidade, no sentido de diversidade de produto, canal, cliente, mercado. Por eu ter uma diversidade muito grande, eu preciso ter uma retaguarda igualmente grande, eu preciso ter um back-office muito grande para suportar essas especificidades da organização. Então, a grande pergunta é como é que eu aloco esses custos? Muita gente aloca pelo feeling, né? Eu aloco 80% para aquela linha, 20% para aquela, 70%, 30%. Não aloco por volume, aloco por faturamento, né? Então, a gente percebe muito alocação na base do feeling, ou então empresas que simplesmente não alocam, né? Como diz o professor Wellington Rocha, que nos acompanha hoje, se eu quiser saber realmente o custo do nosso produto, a resposta é não saberás, né? Se eu não vou alocar overhead, eu não tenho como saber, né? Enfim, no final, vamos entrar então um pouquinho no detalhe do que é o ABC. O ABC nada mais não tem nada a ver com curva de estoque, nada a ver, nada a ver. ABC é custeio baseado em atividade. A evolução do ABC é o ABM, que é a gestão baseada em atividade. Não muda do que o professor Kliman falou para a gente agora há pouco. Quer dizer, primeiro eu vou medir para depois eu gerenciar, né? Então, eu preciso gerenciar para ter as referências, né? Para, enfim, começar a tomar as decisões. Lembra do Metallica, que a gente falou do medir primeiro para gerenciar? É exatamente a mesma coisa. Então, vou dar um exemplo aqui de como a gente poderia reduzir custo falando de processos e atividades. Imagina que o nosso custo num determinado mês, estou falando custo aqui, mas pode ser o nosso custos, despesas, gastos, né? O nosso desembolso foi de R$590 mil. Eu preciso reduzir 10% do meu custo. Preciso reduzir 10%. Então, chegou uma ordem de cima, eu preciso cortar 10%. Como é que eu posso reduzir 10%? Então, primeiro eu vou ver como é que esse custo é formado, e eu tenho a abertura que a contabilidade nos trouxe. Algumas ações que eu posso ter aqui é demitir funcionário, terceirizar funcionário, vou cortar benefício, vou cortar material, eu vou renegociar aluguel. Eu estou tomando uma série de decisões em função das informações que eu tenho disponíveis na empresa. Normalmente, informações contábeis. Agora, olha que interessante, se eu pudesse manter as informações contábeis, ninguém está falando de substituir ou eliminar a contabilidade, não é isso. O jogo não é esse, o jogo é trazer um gerencial aqui. E ter uma abertura, de alguma maneira, por atividade. O professor Kliman vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso, mas como é que eu posso ter um mapeamento por atividade? Se eu tiver esse mapeamento, eu começo a tomar algumas decisões, eu começo a fazer alguns questionamentos interessantes. Por exemplo, nesse caso, movimentar material é o segundo maior custo da nossa empresa. Setup de máquina, preparar máquina é o terceiro maior custo da empresa. Eu tenho uma série de atividades que não agregam valor. Por exemplo, fazer manutenção corretiva. Poxa, será que eu não estou fazendo manutenção corretiva? Será que eu não estou gastando tanto com manutenção corretiva porque a preventiva está sendo mal feita? Reprocessar pedido, normalmente atividades que começam com reprocessar, retrabalhar, reorganizar, reordenar. Né? São atividades que, poxa, por que eu não fiz bem feito da primeira vez? Isso tudo tem custo. Isso tudo onera a organização. Né? Mas puxa, para medir isso daí é complicado. Olha, eu gosto muito desse quadro que mostra o seguinte. A gente tem algumas decisões que a gente pode tomar na nossa vida. Eu posso tomar decisões que são extremamente simples, mas ao mesmo tempo equivocadas, ou eu posso tomar decisões que são mais complexas, mas que ao mesmo tempo são as corretas. A gente precisa ver o que a gente quer. Né? Um exemplo real de identificação de oportunidades num banco. Tá? Eu estou quase concluindo minha apresentação. A gente abre essas atividades do banco por o custo das atividades desse banco. Então, a primeira atividade que a gente identificou lá foi essa atividade que é analisar créditos pessoa jurídica, custou 850 mil. Foram 3 mil créditos analisados no ano, custo por crédito 284 euros. A pergunta é, por que eles gastam tanto analisando cada crédito? Bom, a explicação foi que 60 euros eram basicamente horas extras que eram pagas para os analistas de crédito para entrar com informação no sistema. Poxa, se eu sei que isso custou tudo isso, eu sei que eu estou pagando muita hora extra,
eu posso tomar algumas ações aqui, e essa empresa realmente tomou. Então, você pode subcontratar, terceirizar a atividade de digitar a solicitação no sistema, você pode comprar uma digitalizadora, enfim, tem uma série de possibilidades que você tem a partir do momento que a gente consegue medir de forma adequada os nossos custos. Sistemicamente falando, eu entendo que as organizações são como Legos. Eu não sei por que eu estou com Lego na cabeça, mas acho que é por causa dos meus filhos pequenos. Mas, assim, os dados são como Legos. A gente precisa, de alguma forma, criar uma forma a esses Legos. A forma a gente chama de Fast Insights, ou insights rápidos, ideias rápidas. Esse Lego formado, basicamente aqui, seria o equivalente a um modelo de custos. Então, a gente precisa primeiro modelar, eu preciso ter um bom modelo que dê suporte às nossas análises e que permita que a gente faça simulações e crie cenários, e tudo isso integrado com os dados da organização. O modelo começa através do entendimento de onde a gente quer chegar. O que eu quero custear? Produtos, canais, clientes, mercados, alunos, regiões, negócios. Por outro lado, eu tenho uma série de entradas aqui. Eu tenho desde os custos de folha de pagamento, matéria-prima, todo o plano de contas, outros gastos. Eu tenho aqui faturamentos, receitas, né? Eu posso não estar restrito só a custos e despesas, eu posso também alocar faturamentos. E, de alguma maneira, eu aloco essas entradas para saídas. Isso aqui é um modelo de custo, né? Com mais ou menos sofisticação. Eu posso agora, a gente pode passar aqui semanas discutindo se essa flechinha deveria ou não ir para esse destino, se o critério que eu estou usando nessa alocação, nessa flechinha, é correto ou não, mas isso não deixa de ser um modelo. Se eu quiser sofisticar esse modelo, eu coloco um negócio no meio chamado processo. Agora, as minhas entradas, elas são consumidas, meus processos são consumidos aí pelas entradas e as minhas saídas são consumidas pelos processos. Esse modelo que a gente falou, o interessante é que a partir do momento que eu tenho um detalhe maior de atividade, eu posso colocar carimbos nessa atividade, ou seja, eu posso dizer, olha, essa atividade é uma atividade legal, essa é uma atividade ruim, essa é uma atividade que agrega valor, essa não agrega valor, essa é uma atividade estratégica para a empresa, essa é discricionária, essa é fundamental. Esse aqui é um custo fixo, esse aqui é um custo variável. Se eu tenho essas bandeirinhas, esses atributos, eu consigo entender exatamente quanto que essas bandeirinhas contribuem aí para o nosso bottom line, para o nosso resultado. Esse modelo construído, uma vez que ele está construído, a gente precisa dar vida a ele. Como é que a gente dá vida a um modelo de custos? A gente precisa importar a informação que vem dos vários sistemas. Duas coisas acontecem aqui nesse momento da modelagem. O primeiro é o cálculo, a primeira coisa é o cálculo, e o segundo evento é a geração de cubos. Se eu fiz isso, eu gerei cubos, eu posso fazer duas coisas. Eu posso começar a fazer análise, eu posso jogar isso aqui num BI, posso jogar num Excel para analisar. Enfim, isso aqui é um grande resumo do que seria uma modelagem de custos. Interessante, e eu já vou passando a bola para o professor Kliman, que uma vez que essa modelagem está construída, eu posso aqui fazer vínculos entre essa modelagem e a nossa estratégia corporativa. Agora a gente entrou numa outra seara, que eu tenho a minha estratégia, defino métricas a partir dessa estratégia, e essas métricas são ancoradas na modelagem de custos definida, seja usando uma metodologia ABC, seja usando um TD-ABC, seja usando um EP. Aqui é o vínculo, em outras palavras, do nosso Balance Scorecard, ou BSC, ou de qualquer metodologia de análise de estratégia, mas que essa metodologia seja vinculada com algo real. O algo real é o tal dos Fast Insights, que eu falei agora há pouco, que nada mais é do que o nosso modelo de custo. É isso, professor Kliman, passei com 2 minutos de atraso aqui a minha apresentação, mas toco a bola com o senhor. Obrigado. Está contigo, professor. Derruba a tua apresentação para que eu entre, então, por favor. Acho que o senhor pode derrubar. Não, vou parar aqui. Pronto. Deixa eu voltar para cá. Bom, estou voltando. Obrigado, André. Tem coisas que na apresentação do André saltam aos olhos, não? Primeiro que custo, ele deveria, além de explicar e atender a estratégia, tá? Ele deveria permitir a identificação de oportunidades de melhoria, oportunidades de redução de custo. Certo? Então, na realidade, se eu vou fazer um programa de melhoria, eu teria que saber onde eu estou perdendo e em que proporção. Porque, na verdade, o gasto ele se distribui com aquele cuidado que não adianta mexer numa ponta, vou eliminar
meio funcionário, eliminar uma determinada máquina num canto, não, só aqui, um processo sistêmico. Eliminação de umas coisas aumenta o custo, porque às vezes os produtos deficitários, eles estão contribuindo, né, com os produtos superavitários, no rateio, na diluição melhor da estrutura fixa. Opa! Então, produtos deficitários podem ser muito interessantes, dependendo do ambiente que eles se encontram, certo? Porque eles podem estar contribuindo com a redução da perda proporcionada pela não utilização adequada da estrutura. E daí eu falo de novo de processo, certo? E toda essa informação tem que ter rastreabilidade. Se eu sei que o custo é alto ou baixo, eu deveria poder voltar e analisar onde estão acontecendo esses gastos para poder agir sobre essas partes, sempre com o cuidado, digamos assim, sistêmico do sistema, né? Bom, mas deixa eu voltar para cá. Olhando essa figura de novo, eu estou vendo aqui o EP e eu tenho no lado a parte de área industrial. Uma característica que eu vou mostrar para o EP é que o EP ela vai definir um padrão para processos operacionais. Ela vai permitir, de uma forma interessante, medir a produção. A capacidade da produção não vai ser mais de 1.000 produtos, vai ser talvez de 1.500 EPs, certo? E essas 1.500 EPs vão ser feitas a partir de um determinado mix de produtos que se adequam à estrutura da organização. E isso é importante, porque, de repente, eu estou fazendo mais produtos e menos UEPs. A UEP, ela consolida, dentro do índice, o parâmetro técnico e o parâmetro econômico. Fazer mais UEPs não significa trabalhar mais horas ou fazer mais produtos. Significa retirar da estrutura produtiva mais valor. Isso é uma questão importante. Quer dizer, eu começo a já enxergar um pouco essa lógica dessa unidade. Mas deixa eu rapidamente posicioná-la. Um centro de custo, para bem colocar, o custo setorial, ele é um estágio importante. Tá? Se nós vamos implantar o EP, o ABC ou qualquer coisa, o cálculo do custo setorial, eu posso dizer que é uma etapa, ele não deve ser abandonado, ele é importante, ele abastece os sistemas, ele dá o custo da estrutura orgânica de uma empresa. Nós estamos, na realidade, pegando essas informações e realocando-as numa lógica de fluxo de trabalho. Logo, a gente não está negando o que é feito, a gente está revisitando a forma como esses valores são distribuídos. No caso da UEP, um dos grandes apelos é a unificação da produção. É a definição de uma unidade única para toda uma organização, particularmente na área operacional, permitindo comparabilidades. Fazer mais UEP significa fazer mais valor. Claro que eu vou analisar esse mais UEPs com o gasto associado a isso. Quer dizer, a capacidade da minha empresa é fazer 1.000 camisas. Eu fiz 1.200, melhorei, eu fiz mais camisas, mas talvez eu tenha gasto menos valor, porque eu fiz camisas mais simples, de menos valor agregado. Então, o EP ela trabalha com agregação de valor. Ela vai trabalhar com o tempo ela vai entender o fluxo de trabalho técnico e ela vai, para esse fluxo de trabalho, ela vai analisar o tempo que os produtos acessam e o valor desse tempo. Certo? A matéria-prima vai ser objeto de trabalho. A UEP, ela entra numa área operacional, centro de custos, e divide ela. De uma forma geral, se eu tenho 10 centros de custos operacionais, eu vou ter 30 postos operativos, porque eu vou conseguir fazer unidades menores das operações, mostrando que o centro de custos eles não são homogêneos, eles são heterogêneos. Rateio não rola. Então, ela vai gerar um índice de baixo para cima, tentando entender, então, essa agregação de valor das operações. E, de novo, uma observação. Quando a UEP é definida, eu não tenho produção. Eu tenho um potencial de gerar produção. Eu vou definir, então, um padrão de geração de valor nas operações que serão utilizadas na sequência. É um método, então, que serve para custear? Sem dúvida. Mas o grande apelo dessa metodologia é controlar e ajudar no planejamento, questionar, inclusive, o conceito de capacidade técnica, econômica, enfim, a gente poderia estar visitando. Surgiu na França, veio para o Brasil para um italiano que conviveu com o criador original chamado Georges Perrin nos anos 50 na França, e esse Franz Salor acabou trazendo, rebatizou o método de UEP e expandiu um pouco essas ideias, consolidou um pouco aqui na região, no Brasil. Elemento central. A UEP enxerga que esses produtos, apoiando-se em matéria-prima, têm gastos de transformação. Ela tem uma ênfase fabril, certo? Então, ela trabalha com custos de transformação.
Ela não está analisando, por exemplo, todas as despesas administrativas, comerciais, de apoio. Não, ela não olha isso. Isso aí deveria ir para os produtos de uma outra forma, tá? Ela não olha, por exemplo, os custos de distribuição. Ela até poderia ter alguns POs, postos operativos de distribuição, mas não. Ela está analisando, por exemplo, no Boticário da Vida, o custo de fabricação do perfume, e não o custo de distribuição do perfume no segundo momento, e nem o custo dos insumos que eu abasteço. Quanto que eu gasto para transformar os insumos em perfumes, certo? Nessa etapa, tá? Bom, então, para isso, pessoal, se eu tenho, por exemplo, vou pegar uma lógica clássica, se eu gasto a coisa mais simples do mundo, e a gente tem essa lógica na cabeça da gente, tá? De tentar sempre buscar algum elemento simplificador. A capacidade da minha empresa, da GM, é fazer 1.500 carros por dia. Que tipo de carro? Num certo mix? A minha capacidade é servir 1.200 refeições. Que refeições? A gente tem isso. E muitas vezes, se a gente tivesse essa lógica, se ela fosse representativa, bastaria para mim dividir o que eu gastei, por exemplo, 6 milhões, e se eu fiz 6.000 unidades, eu vou ter um custo unitário de 1.000. Mas a pergunta que fica é, primeiro, não poderia ter feito mais do que 6.000? Não poderia ter gasto menos do que 6 milhões? E, principalmente, será que todos os produtos usam essa estrutura de transformação da mesma forma? Ou eles passam por operações que têm valores diferentes? Então, o EP, ela vai fazer alguma coisa desse tipo. Como o mundo real ele é complexo, ela vai chegar e vai começar a buscar, então, parâmetros de comparação. Por exemplo, eu posso ter feito efetivamente em outubro os 6.000 produtos que eu citei anteriormente. Já em novembro, a minha produção ela foi maior, em dezembro maior ainda, mas isso não significa que em termos de uso da estrutura fui mais eficiente, porque eu não sei se o trabalho de fazer o produto 3 equivale a fazer o produto 1. Eu não sei se os roteiros e os valores que eles absorvem da estrutura são equivalentes, certo? Então o EP ela vai chegar, por exemplo, numa situação dessas, se eu tivesse em outubro gasto 6 milhões, eu teria aqueles 1.000. Mas observe, tá? Em novembro, em dezembro, sob essa ótica, dado que eu gastei a mesma coisa, os custos unitários teriam caído. Será isso justo? A UEP ela vai definir, tá, um valor em UEPs por produto. Aí começa um ponto que muita gente se atrapalha. A UEP ela não define padrões por produto, isso é consequência. Ela vai definir padrões por processos operacionais, que serão comparados e relativizados entre si. E esses padrões vão ser construídos sem que a empresa operacionalize algo, certo? Pelo potencial de gerar trabalho que eu tenho. A UEP trabalha muito com o próprio conceito do Marx de trabalho vivo e trabalho morto. Ela, para chegar nesse valor, ela vai usar uma noção de custos técnicos, tá? No pressuposto que o custo técnico representa o valor embutido. Por que uma pessoa ganha mais do que a outra? Porque ela tem um conteúdo de trabalho morto mais importante. O valor de uma máquina não é só quanto eu gastei para produzir, é quanto eu gastei para desenvolver. Então, eu vou buscar um pouco essa informação lá. Mas só olhando assim, só na saída, aqui eu já estaria vendo, por exemplo, essa informação já intermediariamente interessante, que aquela produção de outubro foi menor fisicamente, certo? Mas ela foi maior em termos de valor agregado. E a produção de dezembro, mesmo que tenha sido 6.300, 5% a mais, acabou sendo menor que a de outubro, em função da distribuição do mix. E isso pode rebater, claro, no valor da própria UEP, supondo que os custos de transformação são homogêneos, vamos simplificar por enquanto, tá? E o valor muda, então, de outubro para novembro para dezembro. Então, e na mesma direção, pessoal, eu podia perguntar, então, tá? Como é que eu chego no raio da UEP? Porque a UEP, se eu vou fazer UEP numa empresa, eu vou chegar numa organização, vou pedir uma planta baixa para entender o fluxo, vou pedir um guindaste, alguma coisa alta para olhar esse fluxo de cima. A UEP ela vai modelar o fluxo operacional de trabalho, vai enxergar as operações que estão acontecendo e vai definir padrões eficientes para essas operações, que serão depois acessadas e usadas para determinados produtos. E para poder fazer essa medição, ela não vai analisar tempos ou pesos. A pergunta que ela vai fazer é se aquela operação funciona durante uma determinada unidade de tempo, quanto que ela consome de valor? Ela usa mais tempo, mais potência de máquina, mais pessoas, enfim.
E a lógica, porque, no fundo, o que tem por trás dela? A UEP tem uma lógica de energia, de trabalho. O que é comum à produção? O trabalho que eu repasso para os produtos que dele se servem. É o conceito essencial de custo. O custo deveria representar o trabalho que o produto está absorvendo. E esses trabalhos têm densidades de valor diferentes. Trabalho de quem? Das pessoas, das máquinas, do capital. Então, se eu divido a empresa em operações, um produto, ao passar nessas operações, ele compra, ele absorve trabalho. Mas como é que eu meço esse trabalho? Vou botar um trabalhímetro, certo? Então, para isso, e aí é um detalhe que muita gente se atrapalha às vezes, a UEP usa o conceito de custos técnicos. O salário de uma pessoa representa não apenas o trabalho vivo que ela está repassando no momento que o trabalho acontece, mas também o trabalho morto que ela teve para estar desempenhando aquilo. Se eu analisar um porto sendo descarregado, o estivador faz mais força que o chefe dele, mas ganha menos, porque no salário do chefe dele está não apenas o trabalho vivo, mas também o que ele teve que desenvolver para ser chefe. No remédio que a gente desenvolve, o maior custo não é a fabricação em si, dado que o princípio ativo está desenvolvido. É todo o trabalho necessário para chegar no produto, em termos de pesquisa, desenvolvimento, testagem e assim por diante. Então, há um pressuposto de que os custos técnicos representam, então, o trabalho que está sendo colocado. Maior custo técnico implica uma representação de um maior valor, imaginando, então, claro, mercado equilibrado, distorções acontecem em qualquer ambiente. Então, sobre essa ótica, o que o método vai fazer? Ele identifica operações homogêneas, e aí vem uma contribuição importante em relação aos centros de custos operacionais, porque, de uma forma geral, os centros de custos eles têm um certo grau de heterogeneidade, que eu não conseguiria calcular usando o rateio tradicional, mas a UEP não rateia, a UEP gera índices. Ela pega uma operação e pergunta, se a operação acontecesse durante 1 hora, quanto ela usaria? Usaria uma parte de uma pessoa, usaria energia elétrica numa certa quantidade, usaria uma máquina que vai se desgastar. Se uma operação acontecer durante 1 hora e tem apenas meia hora de atuação do operador, eu vou lançar meia hora do salário do operador. Então, quer dizer, eu estou analisando um pouco quanto quer, qual é o valor que eu estou usando naquela operação. E daí eu vou ter um conceito de homogeneidade. Tá vendo? No limite, eu vou ter milhares de operações. Um exemplo típico, você imaginar um fogão, um queimador é uma operação e o forno é outro. Mas eu poderia usar o forno em fogo alto ou fogo baixo. Será que vale a pena essa discretização? Depende do valor do insumo gás. Então, veja bem, mas já vou separar o cooktop do forno. O forno de micro-ondas do forno a gás, forno elétrico. Apesar de executar mesmo operações equivalentes, cozinhar, mas cozinhar em. Então, eu vou na direção de uma homogeneidade. Isso estabelecido, pessoal. Então, eu vou dizer que cada posto operativo, cada operação tem um potencial de repassar trabalho. O que eu estou querendo chamar? A UEP tem 2 metades. Uma metade de implantação e de operacionalização. A mais importante, evidentemente, é a de implantação, onde eu gero os índices. A UEP gera índices, e se ela gera índice de referência, ela permite fazer análises excepcionais. Certo? Ela vai comparar, porque eu vou comparar no final, eu não vou pegar a luz e ratear conforme a potência instalada, não. Eu vou definir quanto eu deveria gastar de luz em cada operação. Se eu souber o número de operações, eu vou poder cruzar o total de luz que eu gastei contra aquela que efetivamente aparece na conta. Opa, eu tenho um processo de controle eficiente. Porque eu tenho um potencial. Então, na fase de implantação, eu vou definir esse potencial de gerar trabalho na operação. Um ponto que eu vou destacar agora, depois eu fecho no final, é que a UEP ela não vai se contrapor em relação, por exemplo, a um ABC. Não. Eu posso ter, então, a empresa dividida em operações e eu vou estar definindo índices para essas operações. Certo? A UEP em si é o driver de atribuição final da produção. Eu simplesmente não vou eu vou fazer o rateio antes. Vamos chamar assim, ao criar índices, e vou controlar depois, dentro da área operacional, onde eu tenho um certo grau de repetitividade. Então, o posto operativo ele tem potenciais gerados pelos equipamentos, pelas pessoas, diretas ou indiretas, que são usadas nessa operação e que vão ser absorvidos pelo produto. E aí vem um ponto importante, tá? Ela quantifica os esforços de produção e ela estabelece... Quando eu tive contato com a metodologia, o que mais me incomodou
é que tu estava usando relação de custos técnicos que variam ao longo de um certo período. E havia um pressuposto de estabilidade dos índices gerados a partir disso. Pô, isso me incomodou. Porque, pô, se tu tem numa operação, tu tem um peso de 10% da energia elétrica e no outro tem um peso de 20%. Se a energia elétrica variou mais que os outros itens por uma variação conjuntural, deve ter uma variação no valor das operações. Porque a energia elétrica variou mais intensamente numa certa operação. Pessoal, na realidade, a estabilidade ela acontece a médio prazo, mas principalmente porque a OEP ela não chega propriamente dita a medir as operações. Ela mede as relações entre as operações executadas. Sem falar do produto básico que funciona como um normalizador intermediário. O que são estáveis não são os valores das operações, são as relações entre eles. Entre elas as operações. Então, pessoal, se eu tenho uma máquina manual e uma máquina automática, evidentemente que tem a capacidade de produção em termos de valor não é a mesma. Eu posso levar menos tempo numa máquina automática, mas talvez o custo seja maior, porque o valor da máquina automática talvez seja maior, mais do que proporcionalmente maior do que a redução de tempo. Uma máquina 10 que leva meia hora, outra custa 20 e leva 0,8 horas. Bom, mais caro, tá? Bom, então, pessoal, eu uso custos técnicos, eu analiso as relações, e o grande lance da UEP é que eu monto um índice, e esse índice de custo vai gerar, então, o valor em UEPs. E esses valores em UEPs é que têm a pretensão de serem constantes. E observem aqui, nesse caso, tem uma passagem, tem uma etapa de passagem no meio do caminho. O que me interessa é que o posto 2 vale o dobro do posto 1 e 1/3 a mais do que o posto 3. Essas relações que me interessam. E o que eu vou parametrizar e estabilizar é o valor em UEPs das operações. Certo? Esse é o que eu estou colocando. O produto vai ser consequência. Então, se eu souber um produto, se eu sei o tempo que ele passa nas operações, bom, daí ele vai valer mais ou menos UEPs, dependendo do tempo que ele passa nessas operações que tem um determinado valor estabelecido. E esses valores vão ser estabelecidos sem que eu tenha feito nada, porque eles são feitos a partir da origem, da definição de um padrão, tá? Então, o EP, ela é constante no tempo, no limite, sim, ela tende a ser, com pequenas variações, independente de qualquer alteração monetária. Claro, uma variação tecnológica ela sente mais. A variação monetária muito distorsiva também ela sente um pouco, mas muito menos do que a variação absoluta. Por quê? Porque a estabilidade é dada pelo delta de variação de um item que oscilou, energia elétrica, por exemplo, vezes o delta de participação desse item em cada operação. Variou 10 e tem um peso 10, o impacto é 10 sobre 10, 1%. E assim vai, tá? Então, ela mede o trabalho realizado, tá? E ela pode ou deve ser, a matéria-prima vai ser jogada pelo lado, tá? E ela é estável particularmente porque ela analisa a relação entre os esforços. O grande lance da UEP, como colocou há pouco o André, é identificar gaps. Além de ela permitir uma comparabilidade, eu posso estar fazendo... Às vezes eu tenho numa empresa 2 roteiros alternativos. Tá? Os produtos são iguais, mas o consumo em UEPs é diferente. Permite uma comparação entre roteiros de uma mesma empresa ou entre unidades de uma mesma organização. E ela pode fazer um rebatimento e aí entender por que aquele custo é aquele custo, entendendo os elementos que constituíram. Ela vai poder analisar o grau de ocupação dos recursos que geram os custos. Que o grande problema maior é esse, não é que tu trabalhou bem ou mal, é que tu trabalhou pouco. Tá? Então, numa lógica global, eu tenho que enxergar a empresa, entender sua estrutura, eu não faço EP se eu não entender a estrutura produtiva, eu tenho que questionar um pouco o custo-precisão, a partir daí eu defino meus parâmetros, defino meus fotoíndices, meus índices, e os operacionalizo, certo? Uma fase de implantação rigorosa. Muitas vezes a grande contribuição da implantação do método OEP na origem é exatamente a constituição da base necessária para a geração dos índices, entender as operações, entender os recursos que são utilizados, buscar um relativizador, determinar esses potenciais produtivos. Tem empresas que eu já trabalhei que os caras se deram conta que um determinado equipamento de solda gastava mais de R$100 por hora de solda. Natural, uma potência gigantesca. Eles começaram a questionar um pouco o valor.
E daí pergunta para uma empresa, você sabe a potência elétrica instalada nos equipamentos? Tu chega nas empresas, geral, eles não sabem. Eles usam. Sabem mal. Tu sabe efetivamente quanto que tu gasta de manutenção. Tu sabe mais ou menos a distribuição da área indireta em relação às operações. Então, é uma série. Tu sabe os materiais de apoio que tu utiliza nas operações. Então, é um trabalho muito interessante de construção dos índices e dos valores relativos. Então, a partir dali vem a parte mais visível, que é a medição da produção, certo? Quer dizer, eu tenho produção diversificada, que eu consigo comparar e somar e dizer, olha, posso ter feito mais produtos, mas com menos valor, ou o contrário. Porque meu objetivo não é produzir mais ou menos produtos, é produzir mais ou menos VPs. Claro, pessoal, eu estou partindo do princípio que o mercado é homogêneo. Às vezes vale a pena produzir menos VPs se eu tiver um maior valor unitário de venda. Tem um mercado que eu não estou trazendo, mas ele pode vir junto. Claro que pode. Mas considerando que o mercado é estável, o que me interessa é tirar mais valor desse potencial produtivo da organização. Então, a medição é um resultado muito legal. O custo dos produtos vem na sequência e, a partir daí, todo o conjunto de análise de capacidade ou de medição de desempenho discretizada por dentro da organização. Tá? Quer dizer, o uso disso aqui é variado, tá? Para comparar processos, analisar roteiros, enfim, tá? Definir até prêmios de produtividade, onde eu vou premiar não produzir mais, mas produzir melhor. Mas tem uma discussão que eu queria, antes de encerrar essa etapa, trabalhar com vocês, é que uma unificação da produção bem feita, porque a unificação está presente nas organizações, só que normalmente as empresas fazem essa leitura unificada a partir de índices técnicos, e o EP traz um grau de liberdade a mais, que é o valor desses índices técnicos. Então, ela facilita e racionaliza o processo de gerenciamento, facilita a tomada de decisões, que eu tenho um consolidador final, aumenta a capacidade de simulação pelo mesmo resultado, pela mesma razão, e fixa o padrão monetário. Tá? A eficiência pode ser analisada global ou localizadamente, mas tem uma discussão que eu queria falar aqui. A nomenclatura é livre. Com licença um pouquinho, Clima. Podemos encaminhar você encaminhar para o final? Consegue concluir em 3 minutos? Para a gente abrir para o pessoal. 2, eu vou abreviar o tempo, tá? Não, tá, desculpa aí. Então, assim, ó, é leitura livre, tá, Márcio? Tá? Desculpe, pessoal, o estouro do tempo é assim, ó. Eficiência é tudo o que eu fiz em relação à capacidade instalada. Eficácia é o que eu fiz em relação àquilo que eu utilizei. Vou dar um exemplo livre, tá? Desculpe. O que eu fiz em relação àquilo que eu utilizei. Tá? Então, eu fiz 100 em 200 horas, eu fiz 100, mas só trabalhei 150 horas. Aonde eu quero chegar? Muito simples, objetivamente. Digamos que eu tenho lá um sistema onde eu tenha 2 operações, uma que vale pouco e uma que vale 5 vezes mais. Digamos que eu faça 2 produtos, um A e um B. Ambos levam 1 hora na operação mais barata e variam fortemente na operação mais cara, meio 2 horas. Ora, então, uma unidade de produto A absorve 10 mais 25, 35, e uma unidade de produto B, 10 mais 100. Digamos que eu tenha feito 6 produtos, 3 e 3. Ora, então eu poderia explicar, nesse caso, a eficiência e eficácia. Eu fiz, no caso, 3 e 3, eu fiz 60 UEPs aqui, de um total de 80 trabalháveis, certo? E aqui, se eu trabalhei apenas 6 horas, 60 de 60 obteníveis. Eu tenho 75% de eficiência aqui e 100% de eficácia. A mesma leitura eu poderia fazer lá embaixo. Pessoal, isso aqui não se enrola ninguém, isso aqui é tempo. A pergunta final é, e agora como é que calcula a eficiência média da empresa? Como é que tu pondera 75% de uma coisa barata e 94% de uma coisa mais cara? A UEP faz isso automático, porque ela tem embutido esses índices. Ela vai dizer que eu produzi 435 de um total de 480. Ela vai me dar o índice de 91% de valor. Então, quando eu quero analisar a eficiência de uma organização que tem várias operações de valores diferentes, a OEP, ao natural, consolida isso. Por quê? Porque ela tem na sua essência, não só o tempo, mas o valor do tempo. Só para dar uma breve palhinha da utilização dela para análise de eficiência e identificação de oportunidades de melhoria. Estou encerrando aqui, tá? Para que a gente possa ir para o debate. Ok. Muito obrigado, professor Clima. Obrigado, professor André. Então, nós agora entramos na fase final, em que nós temos
alguns minutos para interagir com os nossos dois convidados, né? Fazendo perguntas, apontamentos. Então, nós temos dois mecanismos. Se alguém quiser usar o microfone, basta levantar a mãozinha que a gente passa a palavra, ou então colocando questões aqui no chat. Então, de início, eu gostaria de perguntar se alguém já tem alguma pergunta que gostaria de fazer a um dos nossos dois convidados. Ok? Se não, então eu vou direcionar aqui uma primeira questão. Eu queria, para o professor Kliman tomar uma água ali, descansar um pouquinho, fazer uma pergunta inicial para o André, voltado principalmente, André, na questão da tecnologia que a gente pode usar para implementar esse contexto que vocês descreveram, né? Primeiro, há hoje empresas utilizando essas duas metodologias, ABC e UEP, no mesmo contexto, ou seja, uma mesma empresa usa de forma integrada essas duas metodologias, e se utiliza, quais são os desafios em termos de integração, ou de que maneira elas usam isso? Por exemplo, naquele quadro que o professor Kliman resumiu para a gente as várias metodologias, a gente foi vendo que uma tem uma aplicação num contexto, outra no outro. Então, como é que se dá essa integração aí em experiências reais? Se você puder compartilhar conosco, André. Claro que sim, professor. Obrigado pela pergunta. Bom, primeiro, sim, temos experiência prática, tanto o nosso time como o time do professor Kliman. Temos clientes no Brasil usando isso, e aí, sem dúvida, que você pode interagir, essas metodologias podem conviver em paz nas organizações. Tem um case específico que a gente fez recentemente, numa organização que para produção foi implementado o EP, para distribuição, toda a parte logística, foi usado o TD-ABC, e para todo o back-office da empresa foi utilizado o ABC. Então, veja que a gente tem as três metodologias sendo implementadas. A gente tem vários clientes, por exemplo, que para algumas informações que são mais relevantes ou mais estratégicas, ou que a materialidade é maior, mais caras, olham com lupa. Olham com lupa pode ser traduzido em fazer uma abertura por atividade, enfim, identificar os direcionadores. Te cortando só, importante, nessa mesma empresa que tu está dizendo, havia ainda o cálculo do material a partir de um custo padrão, a partir da estrutura de produto, certo? Quer dizer, tu tinha o custo final, o final de todos ainda buscava o custo das matérias-primas diretamente da estrutura de produto, que é uma espécie de custo padrão, que não era nem no ABC e nem na UEP, certo? Só para comentar essa complementaridade adicional. Tá? Então tem um quarto, é uma mistura de TD, ABC, ABC, UEP e custeio padrão, né? Então, mas tem muita empresa que fala, olha, para alguma área específica eu quero fazer o ABC e para outra área eu vou usar uma absorção, tenho meus centros de custos, já que é pouco relevante. Na verdade, assim, se é pouco relevante, no final é muito pouca diferença que dá. Se você vai usar um ABC ou TD-ABC ou qualquer que seja a metodologia, né? Aqui a gente está falando de sistemas gerenciais de tomada de decisão. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, desafios de integração. Claro que isso daqui tem que ser totalmente integrado com os dados da empresa, né? Então, a gente precisa criar mecanismos para fechou a contabilidade, teve fechamento contábil, uma série de procedimentos são startados para importar essa informação para o sistema, processar a informação e distribuir a informação na forma de relatórios. Claro que desafios existem, mas é interessante essa fase que, no momento da gente fazer esse mapeamento das fontes de informação, a gente começa a questionar muita coisa na empresa também. Eu vou contar um caso muito rápido. A gente fez uma implantação há pouco tempo numa empresa de doces aqui do interior de São Paulo. E a empresa ela custeou produtos na nossa tecnologia, no MyIBCM, no nosso software, e em um determinado momento o cliente falou, olha, agora eu quero também começar a custear clientes. O que eu preciso te dar de tabela, de informação para botar clientes no MyIBCM? E a gente falou, olha, dá uma tabela em Excel simples que tenha o código do cliente na primeira coluna e o nome do cliente na segunda coluna. E aí pedimos, a informação não vinha, 3 dias, 4 dias, uma semana, 2 semanas, nós ligamos para o cliente, falou, olha, seguimos esperando aqui, você está de pé aquela ideia de fazer o custo de servir, custear cliente? Aí o cliente falou para a gente, olha, está de pé sem dúvida, mas a gente aqui está numa discussão terrível, porque você quer os clientes nossos que estão no RP, você quer os clientes que estão no CRM ou os clientes que estão no BI? Eu falei, olha, não tenho ideia. Aí foi uma semana de discussão do que é cliente. É cliente ativo, é por CNPJ, é por loja, é por região.
Então, essas discussões acabam acontecendo muito nas organizações. Mas voltamos a falar daquele Lego. Eu entendo as organizações como grandes Legos. Tem peças que não vão ter utilidade, mas tem outras que são muito úteis e a gente precisa dessas pecinhas para formar o nosso modelo, para formar enfim, o objeto que a gente quer construir, que na verdade é esse modelo de gestão. Obrigado, André. Professor Clima, quer complementar? Não, tranquilo. Eu acho que o exemplo que ele colocou é bem oportuno. Eu conheço outros também que poderiam ser citados sem dar nomes, tá? Mas é bem isso, né? Tu pega uma organização que faz, por exemplo, sei lá, alimentos. Ela vai ter toda uma estrutura de produto estabelecida, uma árvore de produto que ela vai custear, né? Ela vai ter todo o processo de transformação que ela pode, a partir de processos estáveis, calcular para o EP. Ela tem todo um back-office, como foi colocado por fora, e tem todo, talvez, um processo de distribuição que é pesado, né? Que pode ser feito a partir de um TD-ABC. Então, no fundo, não estamos negando. O custo final vai ser a soma de elementos, de etapas. A gente tem a mania de usar a mesma ferramenta para fazer tudo. Daqui a pouco eu estou cavando com um martelo e estou batendo prego com uma pá, dado que eu só tenho uma ferramenta. Não, na realidade, eu posso utilizar o melhor de cada ferramenta para cada situação, certo? Hoje, com um TI forte, Márcio, facilita um pouco a integração disso, né? Porque, no fundo, tudo isso está numa mesma base de dados. Tu vai buscar a base de dados de uma forma parcelizada para fazer essa análise. Mas o ponto mais importante de todos, que eu acho, tudo isso aí meu objetivo final é estabelecer referências. Seja o método que seja, chega um ponto que eu vou questionar se eu estou indo bem ou mal. Tem métodos que convergem um pouco mais rápido para a direção da estabilidade, por uma questão de repetição, e outros um pouco menos, certo? Então, por exemplo, um ABC, de repente, ele convive com maior grau de variabilidade. Por isso que no hospital eu vejo, por exemplo, o ABC como canal. Mas por que eu não posso chegar, de repente, para algumas etapas e usar uma UEP ou o equivalente de um padrão TD-ABC para otimizar algumas coisas? Eu fiz um trabalho em Itaipu usando o cálculo de custo da manutenção de Itaipu. Nós usamos o conceito de UEP. Fez um trabalho muito interessante. A gente enxergou as etapas, havia um grau de repetição, essa manutenção preventiva, curativa. Nós chamamos de ABC porque ninguém entendia o EP. Mas, no fundo, o que a gente fez foi o EP, que a gente definiu um índice. Tá? O Clima, e aproveitando, se o EP, né, você mostrou bastante ali na sua apresentação, de que ela tem... Você acabou de dizer isso, né, que no ABC a gente tem um pouco mais de variabilidade no caso das atividades. E a UEP, ela tem aquela constância, né? Uhum. Qual é o momento, ou quais são os momentos na organização que eu tenho que revisitar essa minha UEP, essa questão da constância? Quer dizer, ela é constante, mas eu imagino que existe uma limitação para isso. Então, Isso. é quando, de repente, eu implanto uma tecnologia nova, enfim, quais são os momentos para revisitar isso? O EP é sensível à variação de base tecnológica. Tu fez a pergunta e já deu a resposta, tá, Márcio? Perfeito. Na realidade, bem isso. Nada me surpreende, tá? Então, assim, ó, na realidade, a UEP, a operação, ela é constante, certo? Ela é estável. Agora, se eu tenho uma mudança de base tecnológica, é como se houvesse uma outra operação. Eu ponho mais tecnologia, mais equipamento, certo? Mudo o perfil do usuário, aumenta a potência instalada. Quer dizer, se eu tenho uma mudança tecnológica importante, eu sou obrigado a revisitar um pouco essas operações e jogá-las dentro do contexto. Das casas você, mas se mudou o roteiro de produtos, eu faço outros produtos. Se os processos forem os mesmos, entende? As operações estão lá, entende? Não muda nada. Ah, mas mudou muito a base de custos que geraram os índices. A gente tem encontrado, quando eu fui estudar o EP lá na origem, nós pegamos uma época que o Brasil tinha inflação alta, sabe? Com variações bastante importantes entre os índices que geravam, os valores que geravam as UEPs. E nós encontramos num ambiente de inflação 30% ao mês, variações máximas de 0,5% nas operações, certo? Exatamente pelo efeito equilibrado que o sistema tem. Então, é a base tecnológica, principalmente, que afeta. Tá? Ótimo. Obrigado, professor. Temos aqui uma pergunta da professora Raquel Fraga, nossa coordenadora do curso de pós-graduação em gestão de custos e negócios. Se a metodologia, vocês colocaram, né, da questão de em que pedaço da empresa, se mais na indústria, se mais na parte operacional, apoio, cabe cada metodologia. Mas ela está perguntando se para algum tipo de empresa ou indústria específica, né?
seria mais interessante. Ou se é uma lógica que cabe em qualquer segmento, em qualquer tipo, talvez até acrescentaria porte, né? E uma coisa legal que a Raquel está colocando é, na visão de vocês que estão ali, né, nas empresas, propondo isso, qual é a primeira impressão dos gestores quando vocês discutem ou apresentam ou propõem essa metodologia, né? Se vocês puderem aí dar esse retorno para a gente. Podemos começar pelo André, talvez? Claro, claro. Olha, na verdade, eu acho que quando a gente faz uma implementação desse tipo, primeiro que isso é aplicável a qualquer tipo de cliente, como eu falei, acho que a gente tem clientes pequenininhos, clientes muito grandes. Eu gosto sempre de dar o exemplo do meu irmão. Meu irmão, ele tem um pet shop. E ele resolveu fazer eu tenho um irmão menor que trabalha comigo, e a gente resolveu fazer o modelo de custos desse irmão que tem um pet shop que tem 2 funcionários, né? E aí rodamos o modelo. Depois de rodar o modelo, esse meu irmão ligou para mim e falou: olha, André, vocês usarem o software de vocês, essa metodologia toda é sofisticada e tal. E obviamente tem coisa errada, né? Porque veja bem, o saco de ração eu não lembro agora, mas a proporção era essa: eu pago R$20, vendo por R$50, e a conclusão foi que eu perco 10, né? Obviamente que isso está errado, né? Eu falei: olha, não sei, deixa eu entender um pouquinho mais esse teu processo, né? Do processo. Esse saco de ração, de quanto tempo você compra? Ele falou: então, para pagar R$10, eu tenho que buscar no fornecedor. O fornecedor fica 40 quilômetros aqui do pet shop. Ah, você vai buscar? Então é a gasolina? Ele falou: não, eu não vou porque eu tenho que ir de terça-feira eu jogo bola, então eu mando um funcionário meu, pago hora extra. Tá bom, aonde você guarda esse seu saco de ração? Olha, eu guardava aqui no banheirinho da clínica, mas aí como eu tenho que, para pagar R$10, eu tenho que comprar grandes volumes, eu tive que alugar o vizinho. Veja, a gente está falando um monte de custos escondidos. Os famosos custos escondidos, todo mundo tem. E a gente acha que eles não são relevantes, mas realmente são. Quando ele fala custo R$10, na cabeça dele era quanto ele paga para o fornecedor, e o resto era meio que marginal. Não é verdade. Tem todo um custo de transformação aí que era gigantesco, e realmente gigantesco. Isso é só um exemplo. Isso é aplicável absolutamente a qualquer tipo de organização. A gente vê muito uso em empresas que têm múltiplas plantas, fazer benchmark entre plantas, benchmark entre unidades. Então, assim, falando do geral, aonde que a gente vê isso utilizado, eu acho que é absolutamente em qualquer organização. Claro que uma empresa muito pequenininha, talvez ela não precise de um sistema, ela possa montar lá uma planilha em Excel, não precisa de um consultor, não precisa de um especialista, mas se eu começar a ter um pouco mais de sofisticação, eu vou precisar de algum tipo de apoio aqui nesse sentido. Professor Kliman, em relação ao EP, tem alguma indústria específica que o senhor acha que ela pode ser mais bem aplicada ou não? Eu queria ouvir o senhor. A UEP ela é particularmente válida para a indústria do tipo metal mecânica, do tipo job shop, né? Porque tu tem lá um padrão alto operacional, tá? E tu tem, digamos assim, ali um grau de repetição importante. No Brasil, a UEP é extremamente implantado, por exemplo, também em toda a área frigorífica. Por quê? Pela mesma razão. Tu tem operações pesadas, com grau de repetição alto, né? Com alta escala. Então, o estabelecimento de um padrão e a comparabilidade entre ele é legal. Então, resumindo, se tu tem um processo operacional pesado e mais ou menos estável, certo? Em alta escala, a UEP funciona super bem, certo? Pelo grau de repetição. Quando tu pega empresas onde tu tem uma grande variabilidade de processos, em função, talvez, da mudança de mercado, daí é um pouco mais complicado, porque tu tem um processo que ele está mutante, e às vezes a média ela é importante, certo? Então, eu diria um pouco nessa direção, na indústria. Então, empresas, digamos assim, mais pesadas, empresas que têm, digamos, processos mais repetitivos, tá? A UEP se adequa melhor. Mas tem uma pergunta, até, André, aproveitando, que eu vi aqui do Rodney, tá? Que ele colocou, e eu... Boa noite, Rodney, eu conheço, tá? Tá lá de Santa Catarina. Ele fala um pouco de empresas pequenas, tá? Pequenas e médias, dizendo, pô, lá a base é diferente, etc e tal. Se eu pegar, por exemplo, no caso de UEP, eu diria que eu vejo a UEP exatamente pelo contrário. A UEP, ela define um padrão referencial, certo? Que permite ao pequeno empresário ter, digamos assim, uma boa gestão no que interessa. Ele não precisa estar toda hora calculando, ele tem padrões de referência estabelecidos, tá? Então, em pequenas empresas, claro, aí o problema não é o tamanho da empresa, é a característica do processo que eu tenho na mão. Essas metodologias seriam muito bem-vindas, certo?
E como colocou também o André, muitas vezes não vale a pena tu botar um software pesado, ok? Tranquilo. Mas o conceito está lá, isso que eu acho que é mais importante, né, André? O conceito está lá. O MyBCM, enquanto software, não deixa de ser uma planilha Excel gigante, com todas as relações que a gente estabelece, certo? Claro, muito mais confiável, etc. e tal. Numa empresa pequena, o conceito é o mesmo, tá? Tu vai usar um Excel para girar. Mas a definição, por exemplo, de um EP por operação, sem problema nenhum. Até o contrário, ficaria até melhor numa empresa pequena se eu tiver o processo estável. A matemática por trás disso, como nós vimos hoje, ela é muito simples, né? Não tem nenhum segredo, salvo algumas peculiaridades, a gente tem às vezes alocação recíproca, né? Então, TI trabalha para a área de operações e para RH, RH trabalha para TI, para operações, a gente tem que conseguir resolver isso de alguma maneira. Na empresa pequena e média, eu diria que esses desafios são menores, são importantes, mas são menores. A empresa pode começar, obviamente, criando suas planilhas, em algum momento ela pode evoluir para algum tipo de sistema. A gente tem hoje soluções para empresas muito pequenas, que pagam uma mensalidade, por exemplo. E tem alguns cases interessantes também. A gente migrou agora há pouco um cliente nosso, que era um banco, que começou com planilha, mas ele achou que ia conseguir ficar com planilha o resto da vida. A gente fez uma migração de 3.000 planilhas vinculadas para dentro do MyBCM. Então, imagina o que era o pesadelo de fazer gestão com 3.000 planilhas. Chega um ponto que a gente não consegue, enfim, rodar isso. Acho que, respondendo uma pergunta do colega em seguida, muito rapidamente, quando a gente fala de custos num RP, a gente vai encontrar, quando a gente fala de custos no RP, todo o plano de contas, centro de custos, contas contábeis, mão de obra direta, matéria-prima, ficha técnica, estoques. Isso, em geral, a gente resolve com o RP. Se eu precisar de um pouquinho mais de sofisticação, a gente não tem. E não é por uma falha do RP, ele não é feito para isso. Então, por isso que as empresas, a partir daí, saem ou para licenciar algum sistema, como o nosso, como outros, ou então fazer isso direto em planilhas eletrônicas, fazer isso em Excel. Isso. Olha, obrigado, professor André, obrigado, professor Klima. As perguntas dos colegas, do Ângelo, do Rodinei, foram devidamente respondidas, entendo que sim. Então, eu queria, para a gente cumprir o nosso horário programado, 1 minutinho de relógio, 60 segundos para cada um de vocês fazer as suas considerações finais, e aí a gente encerra logo em seguida. Começamos por você, professor Klima, que está mais longe. Tá bom, tá mais longe. Ah, tá certo, mais longe. Isso depende de quem, né? Depende de quem, tá certo. Bom, é o seguinte, eu acho que tem algumas palavras que a gente falou aqui que são importantes, ideias. Primeiro, que custo não é uma coisa que eu calculo depois de eu ter feito, é uma coisa que eu deveria estabelecer antes de fazer, deveria ser uma referência a ser controlada, porque a partir daí eu poderia identificar pelos gaps entre previsto e realizado variações. Mas o mais importante do objeto dessa palestra propriamente dita é o fato da complementaridade das metodologias e principalmente da modelagem que deve ser única. Eu tenho uma empresa que, para atender seus produtos, ela tem uma estrutura que consome recursos. Existem formas mais ou menos oportunas de fazer essa modelagem para fazer a compreensão da aderência dessa estrutura ao mercado. Se eu tenho uma estrutura mais ou menos estável, um OEP está bem. Eu li aqui uma pergunta sobre serviços funerários que vai um pouco nessa direção. Eu posso mapear o fluxo de valor, levantar esses valores e posso migrar para a definição de um padrão operacional no segundo momento a partir da compreensão mais efetiva desses padrões. Pessoal, os métodos estão aí para serem utilizados de uma forma combinada, complementar, certo? E esse é o elemento, a principal contribuição que a gente tem. Vamos fugir de rótulos. De repente, eu vou definir um índice operacional. Não vou usar o EP? Até posso usar a ideia dela. Eu posso ter um índice operacional para um ABC, por exemplo, por que não? Os métodos estão aqui para atender nossas necessidades e a gente tem que tentar pegar deles a sua melhor essência para resolver meus problemas. Era isso, Márcio. Professor Klima, muito obrigado. Professor Márcio, professora Raquel, obrigado pelo convite. Pessoal que esteve conosco até agora, queria agradecer a presença de todos. Eu queria terminar com 3 comentários muito rápidos aqui. Tem muita gente que olha essa apresentação, e eu já tive a felicidade de fazer dobradinha com o professor Klima em algumas, para não falar diversas apresentações, de diversas localidades,
E tem muita gente que olha e fala, puxa, mas isso é tão complicado, minha vida está tão tranquila aqui, né? Com a minha estrutura de custeio simples, né? Minha vida está tão tranquila, isso aí é uma coisa tão extrema, tão complexa, tão complicada. Primeiro, não é. Segundo, que eu queria colocar aqui é uma coisa que a gente bateu muito na tecla hoje, que é impossível a gente gerenciar o que a gente não consegue medir. A gente tem que conseguir medir de alguma maneira. O segundo ponto é que aqui, como é um sistema gerencial, a gente não está preocupado com 3 casas depois da vírgula, né? Ou 8 casas depois da vírgula. Eu quero olhar 3 antes, 5 antes, 4 antes, né? E por fim, eu acho que aqui a nossa busca é por estar aproximadamente correto. É melhor a gente estar aproximadamente correto do que precisamente equivocado. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Um bom congresso a todos. O congresso começa em breve. Bom congresso a todos. Espero que todos aproveitem. Esse congresso é muito rico. Boa sorte e saúde para todos. Obrigado. Muito obrigado, André. Muito obrigado, professor Klima. Eu vou aproveitar o seu gancho, André, para dizer o seguinte, né? Estamos realizando esse congresso esse ano em João Pessoa, e o ano que vem o Brasil sediará o Congresso Internacional de Custos, e será na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Então, e provavelmente, né, o Instituto Internacional está definindo isso, mas será nessa mesma época, em novembro. Então, é uma oportunidade para estarmos juntos, né? Então, acho que assim, o nosso propósito da noite, eu entendo que foi atendido, porque o que a gente queria era trazer aqui para o público possibilidades, né? Trazer reflexões que pudesse falar, poxa, isso aqui pode fazer sentido para a minha empresa, para os meus clientes, e acho que essa é a ideia. Não tem organização que não necessite de informações de custos. O que a gente precisa é entender o contexto delas para saber o que é que pode mais agregar valor para essas organizações. Então, eu queria, em nome da Associação Brasileira de Custos, em nome da pós-graduação em Gestão de Custos e Negócios da FPCAF, agradecer muitíssimo a gentileza de aceitarem o nosso convite, professor Sanseverino, professor Klima, e agradecer em especial pela bela apresentação que fizeram. Pena que o nosso tempo é limitado. Mas não percam, hein? Não percam, né, Raquel? Como diria o professor Wellington Rocha, estamos programando, junto com o Klima e com o André, fazermos uma nova sessão desta aqui, porém com a aplicação, evidenciando, trazendo para o grupo uma aplicação prática dessas metodologias. Então, vocês serão convidados a participar. Agradeço muito cada um que reservou um tempo para estar aqui conosco e, na medida do possível, gostaria de encontrar vocês no nosso congresso na semana que vem. Um grande abraço a todos, um bom resto de semana, um bom descanso. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos.